Fala galera, vamos começar mais uma videoaula. Dando continuidade ao nosso conteúdo Reformas Religiosas, então a gente tem a parte 2. Vamos lá? Só lembrando que na última aula a gente estava estudando a chamada crise na Igreja Católica. Nós vimos que inicialmente a Igreja Católica se opunha ao fortalecimento dos reis e isso gerava muitos conflitos entre a Igreja e o Estado, o rei absolutista. A igreja era grande proprietária de terras e cobrava impostos dos camponeses, proibia o lucro e a usura entre a burguesia, e isso obviamente gerava descontentamento dos burgueses, e era bastante criticada a igreja desse período por vender indulgência, aquelas cartas que livrava a pessoa, do inferno, perdoava os seus pecados, e os objetos sagrados, as chamadas simonias. Também vendia a Igreja Católica desse período cargos eclesiásticos. Até o século XV, as indulgências elas eram concedidas a quem fazia caridade. Depois, elas passaram a ser vendidas. Lembramos que na última aula a gente já estudou a primeira igreja protestante, a reforma na Alemanha, que levou à criação do luteranismo, a igreja de Martinho Lutero. O processo começou com a contestação das práticas da igreja, principalmente a venda de indulgências. Em 1517, o Martinho Lutero escreve as 95 teses, as 95 coisas que ele não concorda que existe na igreja, prega na Catedral de Wittenberg e, a partir disso, o Martinho Lutero é excomungado pelo Papa Leão X. Entretanto, ele conta com o apoio da nobreza para tentar se esconder e formar uma nova religião. Óbvio que essa nobreza estava interessada em adquirir o poder que antes pertencia à Igreja Católica. Martinho Lutero traduz a Bíblia do grego para o alemão com a intenção de ampliar o número de leitores e de diminuir o poder, a influência da Igreja em relação à interpretação dessas obras. E agora a gente vai para a segunda religião, o calvinismo. Só que antes disso é importante a gente fazer o seguinte, senhores e senhoritas. Eu gostaria de perceber que dentro da própria Igreja Católica, ou melhor, dentro do próprio cristianismo, existem discordâncias sobre questões assim que são muito importantes. Por exemplo, gostaria que vocês observassem nesse esquema que está separado assim a partir de duas perspectivas, a do tomismo e a perspectiva do agostinianismo. Vamos com calma que isso é um pouco complicado. São Tomás de Aquino, ele tinha uma concepção sobre a vida cristã diferente do Santo Agostinho, tá? O tomismo é diferente do agostinianismo. Percebam que tem uma lógica, assim, uma regra que parte de baixo para cima, do nascimento para a morte. De acordo com São Tomás de Aquino, as pessoas elas nascem dotadas de livre-arbítrio, ou seja, elas podem fazer o que elas querem de suas vidas. Elas podem levar o caminho da perdição ou o caminho da salvação, e isso que vai determinar o pós-morte dela. Ok? Entretanto, se Deus pode tudo, se Deus sabe tudo, tá? Ou seja, se ele é onipotente e onisciente, a partir do momento que você nasce, ou até mesmo antes do seu nascimento, ele já sabe qual caminho você vai adotar e se você vai ter um pós-morte de salvação ou perdição. Correto? Diante disso, será que existe mesmo livre-arbítrio? De acordo com a análise bíblica de Santo Agostinho, tá? As pessoas elas nascem e já têm estabelecido lá no final da vida dela, ou melhor, no pós-morte dela, o que vai acontecer com ela, se a alma será salva ou se a alma será perdida. Dentro da igreja, essa discordância sobre como de fato é entendida a vida das pessoas, dos fiéis, é algo, por exemplo, que a gente percebe claramente em todas as igrejas. Entretanto, nessa época, uma parte considerável desse grupo aqui, dos agostinianos, que acreditavam na predestinação, ou seja, que já é um destino estabelecido antes do seu nascimento, tá? Essa parte vai adotar, no caso, seguir as religiões protestantes, uma parte considerável deles. Beleza? Vamos lá. Bem, calvinismo, ou doutrina da predestinação. As ideias do Lutero, lá na Alemanha, chegaram também na Suíça e começaram a ser difundidas por um cara chamado João Calvino, esse que aparece na imagem aqui pra gente. No entanto,
O João Calvino tinha algumas ideias diferentes do Lutero. Ele acreditava na doutrina da predestinação absoluta, ou seja, que estava tudo já predestinado, a sua salvação, a sua perdição, que não existe livre-arbítrio. E as pessoas, portanto, elas deveriam, no caso, na sua vida, apenas demonstrar que elas foram escolhidas por Deus a serem salvas, tá? E, diante disso, o João Calvino manifesta o seguinte, que o trabalho árduo e a prosperidade econômica era um dos sinais de predestinação. Opa, olha lá! Ou seja, quem trabalha bastante, quem tem prosperidade econômica, quem consegue acumular bens, tá? É um sinal de que foi guardado o céu a essa pessoa. Ao dizer isso, João Calvino agrada qual classe social? Hã? Os burgueses. Ótimo. O trabalhador é o que mais se assemelha a Deus. Um homem que não quer trabalhar não deve comer. O pobre é suspeito de preguiça, o que constitui uma injúria de Deus. Ou seja, a partir desse momento, a gente tem, além da formação de uma nova religião, a gente tem a formação de um novo pensamento em relação ao trabalho. Até esse período, era muito, mas muito comum, quase que regra, observar o trabalho como algo ruim. Tanto que a origem da palavra trabalho vem de tripalium, que eram 3 paus colocados numa determinada posição para torturar alguém. Trabalho era tortura. Quem trabalhava era pecador. Mas, de acordo com a leitura do João Calvino, quem trabalha, tá, é aquele que se assemelha mais a Deus. João Calvino acreditava ainda que a Bíblia deveria ser a base da sua religião e não as doutrinas da Igreja Católica. Ele criticava o culto às imagens, ou seja, as imagens de santos, as pinturas, não deveriam ser cultuadas por causa da leitura que ele tinha feito da Bíblia. E ele admitia apenas 2 sacramentos, a Eucaristia e o batismo. Se a gente observar as igrejas evangélicas hoje em dia, né, muitas delas são associadas a esse grupo do calvinismo, são consequências do calvinismo. Por isso que na Igreja Católica se tem o hábito de ter lá imagens de santos, pinturas, né? Enquanto, por exemplo, nas igrejas evangélicas não existe esse hábito. É por isso que na Igreja Católica, na catequese, você aprende a vários sacramentos, né, da igreja, enquanto, por exemplo, para os evangélicos, apenas a Eucaristia e o batismo são considerados. O calvinismo ele se espalhou por muitos outros países. Os Países Baixos, né, Holanda, Bélgica, Dinamarca e Escócia. Os calvinistas lá foram chamados de presbiterianos. Na França, os calvinistas deram origem aos huguenotes, enquanto na Inglaterra, esse grupo aqui da imagem, tá, chamado de puritanos. Só para a gente ter uma noção, né, da influência do calvinismo, essas igrejas aqui, eu separei só algumas delas, tá? Mas a igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana renovada, a igreja Assembleia de Deus, a congregação cristã, tá? Eu peguei apenas algumas, existem muitas outras, todas elas são consequências, foram influenciadas pelo calvinismo. E a terceira religião que se forma na época? Bem, a terceira é o anglicanismo, que se forma na Inglaterra. Entretanto, essa é um pouco diferente. Na Inglaterra, a reforma ela começou por um rei e não por um religioso, como João Calvino, como Martim Lutero. O rei da imagem, esse gatão aí que está olhando para vocês, o senhor Henrique VIII, tá? Ele era um monarca absolutista, mas ele percebia o seguinte, que o Papa Clemente VII limitava o seu poder. Então ele queria arrumar alguma forma, tá, de assumir o poder que era da igreja. Senhores e senhoritas, a obsessão pelo Henrique VIII em ter esse poder absoluto era tão grande que ele queria muito ter um filho homem, tá, para transmitir o seu cargo para esse indivíduo, porque se ele tivesse apenas filhas, tá, aconteceria de se formar uma nova dinastia, não mais da sua família, a família Tudor, tá, mas com uma outra família inglesa. Tá? Mas ele tinha dificuldade em ter esse herdeiro do sexo masculino. Tá? O seu primeiro casamento, ele não tinha filhos. Então ele fez o seguinte, ele solicitou ao Papa Clemente VII a anulação do seu casamento, dizendo que não era da vontade de Deus que ele permanecesse casado e que Deus se manifestou através do fato dele não ter filhos. E o Papa Clemente VII anulou o casamento. Ele se casou novamente e adivinha? Henrique VIII teve filhas, mas filho do sexo masculino? Não.
Então, senhores e senhoritas, ele solicitou pela segunda vez ao Papa Clemente a anulação do seu casamento. E adivinha? O Papa Clemente disse que não permitiu a anulação. Diante disso, o rei se aproveitou dessa situação de crise religiosa, ou seja, da formação das outras religiões, do calvinismo, do luteranismo, e criou, naquele momento, um rompimento do trono inglês com a Igreja Católica. A partir desse momento, ele emitiu um documento chamado Ato de Supremacia, em que ele tornou público o rompimento com a Igreja Católica e se autodeclarou chefe religioso do seu reino. A partir desse momento, Henrique VIII confiscou as terras da Igreja Católica, confiscou os bens dos membros do clero e o Papa Clemente VII, obviamente, excomungou o rei Henrique VIII. Apesar desse rompimento, a religião ela só foi de fato fundamentada a partir da herdeira de Henrique VIII, a rainha Elizabeth I. Ah, você deve estar perguntando, e o Henrique VIII? E aí, conseguiu ter um filho? Não. Ele se casou 8 vezes, anulou mais 6 casamentos e não conseguiu ter um herdeiro. Entretanto, ele modificou o sistema de transmissão do cargo, né, de rei para aceitar, no caso, a sua filha como rainha. É por isso que na Inglaterra a gente tem várias rainhas famosas. É porque, de fato, a monarquia absolutista ou a monarquia parlamentarista que existe hoje, ela permite que a mulher seja a gestora desse sistema monarquista. Obviamente, a Igreja Católica teve que se mobilizar. E essa mobilização, essa tentativa de conter as reformas protestantes, se chamou Contra-Reforma ou Reforma Católica. A reação da Igreja Católica foi muito em função de evitar a perda de fiéis e não permitir a diminuição da autoridade do Papa. Foi nesse momento, por exemplo, que se criou o chamado Concílio de Trento. A imagem tenta ilustrar justamente essa situação. Foi uma reunião convocada pelo Papa Paulo III em 1535. Tá? Nessa convocação, o Conselho tinha o objetivo de avaliar as críticas feitas à Igreja Católica e se estabeleceu uma disciplina mais rígida para os integrantes do clero. Lembra que não existia nem formação para padres e bispos? A partir desse momento, se estabeleceu que todo padre e todo bispo tem que ser formado através de um sistema de ensino próprio da igreja, semelhante aos seminários hoje. Também foi estabelecida a proibição da venda de indulgências, tá? E se criou escolas para a formação de clérigos. Criou-se também, no Concílio de Trento, o chamado Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos aos católicos. E adivinha que livros eram proibidos? Eram proibidos as traduções da Bíblia feita por João Calvino, feita por Martim Lutero, eram proibidas as obras humanistas como de Galileu Galilei. E para finalizar, a gente percebe que no Concílio de Trento foram reafirmados os dogmas da Igreja Católica. Tá, mas o que é um dogma da Igreja Católica? É um ensinamento inquestionável. Vamos observar alguns ali que foram mantidos dentro do Concílio de Trento. Primeira situação, a afirmação que a salvação da alma dependia da fé e das obras. Lembra aquela discussão sobre o tomismo e o agostinianismo? Bem, dentro do Concílio de Trento foi estabelecido que a principal fonte de salvação é pela fé, a perspectiva agostiniana, né, de predestinação, mas, entretanto, aceitaram também a tomista. No Concílio de Trento foi estabelecido também, olha lá, a manutenção do celibato clerical, ou seja, os padres não podem se casar, diferentemente nas reformas, né, na igreja luterana, calvinista, em que o padre, o pastor, ele tem a possibilidade de casar. Da indissolubilidade do matrimônio, ou seja, a proibição da separação, da anulação de casamento, e o culto aos santos e às relíquias, algo que acontece na Igreja Católica, mas não nas outras. Se manteve os 7 sacramentos, que são estudados até hoje na catequese. Houve também a afirmação de que a tradução da Bíblia, feita por São Jerônimo, é a única e a autêntica, ou seja, as outras feitas pelos reformistas não valem, e a proibição da intervenção dos príncipes nos assuntos eclesiásticos. Senhores e senhoritas, é importante a gente perceber que a igreja ficou muito preocupada com essa imagem, né,
de que era uma instituição muito rica, que vivia no luxo. Então começaram a incentivar ordens religiosas chamadas de ordens mendicantes. Tá? Em 1534, surgiu, a partir do espanhol Inácio de Loyola, a chamada Companhia de Jesus, que você pode ver aqui no slide. As pessoas que faziam parte, então, dessa ordem religiosa, os chamados padres jesuítas, eram obrigados, portanto, a fazer voto de pobreza, usar roupas simples e fazer trabalhos em prol da comunidade. Dentro dessa ordem religiosa, existe uma forte hierarquia e uma forte disciplina. Isso porque o objetivo principal da Companhia de Jesus seria fortalecer e expandir a fé católica através desses trabalhos em prol da comunidade. Os padres jesuítas são responsáveis, portanto, nesse período, pelo ensino e pela catequização das pessoas no Novo Mundo. Era uma forma importante, né, de expandir a fé católica, como eu posso observar nessa imagem do padre Loyola. Foi estabelecido também, na Contra-Reforma, uma atuação mais efetiva da chamada Inquisição. A Inquisição era um grupo medieval de instituições jurídicas da Igreja Católica com o objetivo de combater a heresia. Para quem não lembra, heresia é tudo aquilo que para a igreja do período contrariasse ou distorcesse os ensinamentos da Bíblia. Após a Contra-Reforma, a Inquisição intensificou os tribunais do Santo Ofício, né? Reforçaram os combates às heresias e encaixaram aquelas fés protestantes, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, como heresias. Bem, é importante a gente perceber que são outros tempos. Por exemplo, olhando agora essa imagem aqui, que eu separei para vocês, uma notícia, Papa Francisco pede que católicos e evangélicos derrubem as barreiras de 500 anos. Vamos ler rapidinho, né? Durante a reunião de oração, Francisco exortou os cristãos na quinta-feira a derrubar as barreiras da suspeita e do medo, que os dividiram durante o movimento da Reforma Protestante no século XVI, e a trabalharem juntos para ajudar os mais necessitados. Depois de séculos de conflito, a caridade permite que nos unamos como irmãos e irmãs, disse ele em Genebra, a cidade onde o reformador João Calvino viveu. O pontífice exortou os cristãos de todas as denominações a encontrar a coragem de mudar o curso da história, uma história que nos levou à desconfiança e ao estranhamento mútuo. Ele está falando justamente dessa integração entre evangélicos e católicos. É importante a gente perceber que essa é uma prática muito comum nos nossos tempos. Tanto que aí no Colégio Glorinha, ou melhor aqui no Colégio Glorinha, eu não sei mais, numa das missas eu lembro do padre discorrer às pessoas, né, nas missas da Semana Santa, de que ele estava dentro da igreja evangélica conversando com um pastor amigo dele, e que as pessoas, algumas delas passavam e achavam estranho, e ele dizia, eu que acho estranho alguém achar que as pessoas não podem viver juntos, um padre e um pastor não podem conviver juntos em nome de uma amizade, né? Então é bastante interessante da gente analisar que vivemos outros tempos de fato. Porém, quais são as barreiras religiosas da nossa época? Será que de fato a gente respeita as outras religiões? Desse período, né, do século XV, a gente percebe que viveram em guerra. Século XV, XVI, isso virou um caos, né? Uma guerra entre cristãos simplesmente por ordenamentos religiosos diferentes. Será que hoje em dia a gente não trata algumas religiões de uma forma um tanto quanto errada, de uma forma até não cristã? Se eu observar, por exemplo, as práticas do Papa Francisco, né, de buscar lideranças religiosas, ele como líder da Igreja Católica, é bastante interessante a gente perceber esse esforço em transmitir aos fiéis de que, de fato, é importante se estabelecer a diversidade religiosa e principalmente o respeito à fé do outro. Aliás, para ilustrar ou para iluminar um pouco esse tipo de reflexão, eu trouxe essa frase, essa passagem, na verdade, do Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Lindo, né? Vamos tentar botar em prática? Pessoal, para essa aula encerramos. Entretanto, você precisa ainda realizar a atividade proposta no Positivo On,
lê da página 49 até o fim da sua apostila, tá? Um beijo, um queijo e até mais. Tchau!